Oi, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do fascismo, porque todos estão me perguntando por que as pessoas na rua apontam os outros ou falam sobre alguns políticos a expressão aquele cara é um fascista, o sujeito é um fascista. Então, o nosso assunto de hoje é explicar um pouquinho como é que nasceu o fascismo e o que é que representa essa expressão. Mas antes, deixa eu te falar uma coisinha, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Olha, eu não estou aqui para dar uma aula super profunda, com muitos detalhes sobre o fascismo. Isso vocês encontram em vários lugares da internet. O que eu quero aqui é falar de uma forma simplificada, para que desde uma criança de 8 anos até uma pessoa de 80 anos entenda o que eu estou falando. Se tem mais cultura ou menos cultura, isso não importa. E sim entender o conteúdo dessa palavra ou das matérias abordadas aqui. Bom, vamos falar de Benito Mussolini. Esse cara não deixou de mudar o destino do século XX. Foi ele que inventou o fascismo e Benito Mussolini nasceu no norte da Itália, numa família de classe média baixa. Conseguiu formar-se numa profissão que na época era muito honrosa, ele era professor primário e deu um ano de aula, mas não gostou de ser professor. Então ele foi realizar o sonho dele. O sonho dele era ser um ativista socialista. Pasmem, ele foi um socialista de carteirinha, Benito Mussolini. E ele foi socialista a tal ponto que ele virou o redator, que é um dos caras mais importantes de um jornal, o redator do jornal Avanti, que era o maior jornal socialista da Itália. Ele era professor, era um cara culto, até que chegou a Primeira Guerra Mundial. Ele entrou como soldado, saiu como cabo, e não sabemos exatamente o porquê até hoje, só se entrássemos na cabeça dele. O que nós sabemos é que ele estava tão decepcionado com a vitória da Itália, mas que não levou nada. O Tratado de Versalhes foi uma grande traição de franceses e ingleses contra a Itália, que ele estava tão decepcionado com o governo liberal democrático italiano que ele resolveu fazer um grupo paramilitar onde as pessoas vestiam camisas negras, assim como eu estou colocando hoje só para exemplificar, e ele saiu nas ruas durante a noite para espancar os socialistas que achassem pelo caminho. Assim, lentamente, o Benito Mussolini foi ganhando apoio de empresários, da alta burguesia, do pessoal de elite, que tinha medo do crescimento do socialismo, do comunismo e do anarquismo que havia na Itália. Aliás, não só na Itália, no período entre guerras, isso estava acontecendo em toda a Europa como uma opção de vida, uma nova opção de vida, já que eles tinham um exemplo da Revolução Russa. Mas Benito Mussolini, ele teve muito sucesso porque a classe média italiana estava desesperada, engajou-se, ou melhor, engajaram-se neste partido, e em 1922 ele deu um telefonema para o rei da Itália, Victor Emanuel II, pedindo para que fosse nomeado o primeiro-ministro da Itália. E avisou: ou o senhor vai me nomear tranquilamente, ou eu tenho 50 mil camisas negras em volta de Roma. E tinha mesmo, gente. Isso poderia causar uma guerra civil. Então o rei mandou chamá-lo e no dia seguinte ele chega e chegam todos os fascistas e eles fazem o que foi denominado a Marcha sobre Roma, quando eles numa grande caminhada levam Benito Mussolini até a posse de primeiro-ministro. Quando as pessoas falam que as outras são fascistas, é porque o fascismo ele não admitia nada que estivesse acima do Estado fascista, fora do Estado fascista ou contra o Estado fascista. Só havia uma forma de pensamento, o pensamento fascista, a atitude fascista. Não poderia ter oposição ou outros tipos de ideia. Por isso que hoje em dia é muito comum a pessoa falar: o sujeito é fascista. É que não aceita o diálogo, não aceita a discussão, não quer saber disso. Benito Mussolini tinha uma grande qualidade. Ele era um orador brilhante. As praças ficavam abarrotadas com milhares de pessoas para vê-lo, e no meio dos discursos inflamados que ele fazia, ele prometia aos italianos que transformaria a Itália num antigo Império Romano, numa superpotência. Então ele pregava o militarismo, conseguiu combater o desemprego com obras públicas, e no meio desses discursos que ele fazia na praça pública,
ele soltava frases de efeito como essas aqui, ó. Ele falava: povo da Itália, quem tem aço tem pão. E o povo aplaudia. Falava assim: mais canhões, menos manteiga. E o povo aplaudia. Mais vale um dia de leão do que 100 anos de carneiro. E o povo, mais uma vez, aplaudia. Então, este homem é que vai influenciar com o seu modelo político, por exemplo, Portugal, que vai implantar o salazarismo, Antônio Oliveira Salazar, a Espanha, com Francisco Franco, vai implantar o franquismo, a Alemanha, Adolf Hitler, no começo era um grande admirador e copiador de Benito Mussolini. E só está faltando uma coisa. Da onde é que ele tirou esse nome fascismo? Gente, ele tirou o nome fascismo da palavra fatio, ou facio, em português, que era o que acontecia, agora a luz acendeu, era o que acontecia lá na Roma Antiga, quando os juízes iam fazer um julgamento, eles levavam, na verdade eles não, os ajudantes chamados litores, levavam um fácio, que era um feixe de varas, olha o que eu bolei aqui, ó, era um feixe de varas amarrados, e aqui era como se fosse, no meu caso aqui, um machado. Se a pessoa tivesse cometido um pequeno crime, então pegava uma dessas varas e batiam na pessoa. Era uma pequena punição. Mas se o crime fosse muito grande, então pegavam o machado e cortavam a cabeça da pessoa. Era o símbolo da força, bater com a vara, e o símbolo da justiça, cortar a cabeça com o machado. Mussolini, ele introduziu uma nova palavra a isso: força, justiça e união. Porque uma vara é fácil você quebrar, pá, mas um feixe de varas já não é tão fácil você quebrar. E dessa palavra fácio, deste símbolo romano antigo fácio, é que nasceu o nome do partido dele, fascismo. Mas era sempre para te lembrar que o tema de hoje é a expressão fascista, que está muito em moda, as pessoas taxando as outras sem conhecê-las de fascistas, justamente porque talvez ela própria seja fascista. Não aceitam a opinião dos outros, não aceitam o diálogo. Espero, gente, que eu tenha colaborado para você entender um pouquinho melhor a expressão fascista. Tchau para vocês. Ah, não esquece, dá uma clicada lá no joinha, compartilha e divide com seus amigos. Tchau, tchau. Até a próxima.